Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que os chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se um vasto campo, o sol escaldante sobre suas cabeças, o estômago roncando de fome, e uma sensação de desorientação tomando conta de vocês. Olham ao redor e veem uma multidão igualmente perdida e faminta. De repente, no horizonte, surge uma figura.
Alguém que irradia compaixão, sabedoria e autoridade. Alguém que olha para vocês não como um número em meio à multidão, mas como um indivíduo precioso. Como se sentiriam? Esta cena, meus amados, não é apenas uma criação da imaginação, mas um vislumbre do que aconteceu há 2000 anos, como nos relata o Evangelho de Marcos. E, surpreendentemente, é também um reflexo de nossa realidade hoje. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e ficou comovido por eles, pois eram como ovelhas sem pastor. Estas palavras de Marcos nos tocam profundamente, pois quantos de nós não nos sentimos, às vezes, como ovelhas sem pastor neste mundo tumultuado? Vivemos em uma época de abundância de informação, mas escassez de sabedoria. Temos mais conexões digitais do que nunca, mas muitos se sentem profundamente solitários. Buscamos direção em autoajuda, tendências passageiras e filosofias efêmeras, mas muitas vezes nos encontramos mais perdidos do que antes. Somos verdadeiramente ovelhas sem pastor em muitos aspectos. Mas antes de mergulharmos na compaixão de Jesus, vamos dar um passo atrás e examinar o cenário mais amplo que nossas leituras de hoje pintam para nós. Jeremias, em nossa primeira leitura, lança uma acusação poderosa. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Que palavras cortantes! Jeremias está falando aos líderes de seu tempo, reis, sacerdotes, profetas, que falharam em seu dever de guiar o povo de Deus. Reflitamos por um momento. Quem são os pastores em nossa sociedade hoje? Certamente, incluem líderes religiosos, mas também políticos, educadores, influenciadores de mídia e todos aqueles em posições de autoridade e influência. Quantos deles realmente se preocupam com o bem-estar do rebanho? Quantos estão mais interessados em apacentar a si mesmos, como Jeremias acusa, do que em nutrir aqueles sob seus cuidados? Mas atenção! Antes de apontarmos o dedo apenas para os outros, lembremo-nos de que cada um de nós, em algum nível, é um pastor. Pais, vocês são pastores para seus filhos. Professores, vocês são pastores para seus alunos. Líderes comunitários, vocês são pastores para aqueles que servem. Como estamos cumprindo essa responsabilidade? A boa notícia é que Deus não deixa seu povo sem esperança. Através de Jeremias, ele promete: eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde as dispersei e as farei voltar a seus campos. Que promessa maravilhosa! Deus não abandona seu povo. Quando os pastores humanos falham, o divino pastor intervém. E como Deus cumpre essa promessa? Suscitarei para David um descendente legítimo, um broto justo, que será rei e governará com sabedoria. Ele fará valer a lei e a justiça na terra. Esta é uma profecia messiânica, apontando para Jesus Cristo, o bom pastor por excelência. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos e considerar as palavras de Paulo aos Efésios em nossa segunda leitura. Paulo fala de Cristo quebrando as barreiras que nos separam, derrubando o muro da separação. Que imagem poderosa! Pensem nos muros que dividem nossa sociedade hoje. Muros de preconceito, de desigualdade econômica, de ideologias políticas, de diferenças religiosas. Cristo veio para derrubar todos esses muros. Paulo diz que Jesus de dois povos fez um só. Ele está falando especificamente de judeus e gentios, mas o princípio se aplica universalmente. Em Cristo, não há mais nós e eles. Há apenas nós, um rebanho unido sob um pastor. Como diz Paulo, Cristo veio para criar em si mesmo um só homem novo e reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Esta é uma mensagem revolucionária em um mundo tão dividido como o nosso. Imagine se realmente vivêssemos essa verdade. Se víssemos cada pessoa, independentemente de sua origem, status ou crenças, como parte do mesmo rebanho, igualmente amada pelo pastor. E isso nos leva de volta ao nosso Evangelho. Jesus vê a multidão e se comove. A palavra grega usada aqui, splashnizomai, é intensamente visceral. Significa ser movido nas próprias entranhas. É uma compaixão profunda, que dói. É assim que Jesus olha para nós. Não com julgamento ou condenação, mas com profunda compaixão.
Ele vê nossa fome, não apenas física, mas espiritual. Ele vê nossa desorientação, nossa busca por sentido e direção. E ele responde. ¿Cómo responde Jesús? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus alimenta a multidão com a verdade, com sabedoria, com esperança. Ele não oferece soluções rápidas ou promessas vazias. Ele oferece a si mesmo, a palavra viva de Deus. Irmãos e irmãs, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, é um chamado à humildade. Reconheçamos que somos parte dessa multidão perdida e faminta. Não importa quão juntos pensamos que estamos, todos nós precisamos da orientação e do cuidado do bom pastor. Segundo, é um chamado à compaixão. Assim como Jesus se comoveu com a multidão, devemos nos comover com as necessidades daqueles ao nosso redor. Vamos olhar além das aparências e ver as almas famintas e perdidas que nos cercam. Terceiro, é um chamado à ação. Se somos seguidores de Cristo, somos chamados a ser suas mãos e pés no mundo. Como podemos alimentar aqueles ao nosso redor? Como podemos ser instrumentos de Deus para derrubar muros de separação? Quarto, é um chamado à unidade. Em Cristo, somos um só rebanho. Vamos trabalhar ativamente para superar as divisões em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa igreja. Por fim, é um chamado à esperança. Não importa quão perdidos ou famintos nos sintamos, temos um pastor que nos ama profundamente. Um pastor que deu sua vida por suas ovelhas. Um pastor que promete nos guiar a verdes pastagens e águas tranquilas. Que possamos, nesta semana que se inicia, abrir nossos corações para o cuidado do bom pastor. Que possamos reconhecer sua voz em meio ao ruído do mundo. E que possamos ser instrumentos de seu amor e compaixão para um mundo faminto e perdido. Que o Senhor, nosso bom pastor, os abençoe e guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes conceda paz. Hoje, amanhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.